Aquela mensagem às 11 da noite mudou tudo. William, preciso de você na cobertura agora, urgente. Meu nome é William, tenho 26 anos, trabalho como faxineiro no edifício mais caro da Barra da Tijuca, e quando subi naquele elevador para atender o Carlos, eu tinha certeza que era só mais uma emergência de limpeza. Mas quando a porta daquela cobertura se abriu, o homem que eu via todo dia de terno impecável estava ali, de roupão entreaberto, cabelo molhado, e aquele olhar que eu fingia não entender há meses finalmente fazia sentido. E se você quer mais histórias reais como essa, vira membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e me ajuda a continuar trazendo esses relatos verdadeiros para vocês. Trabalhar como faxineiro de prédio de luxo é tipo viver num mundo paralelo. Você tá ali, mas ninguém te vê de verdade. Passa com o carrinho de limpeza, limpa o chão onde os moradores pisam com um sapato de R$2.000 e para eles você é invisível. Mobília. Parte da decoração. Eu sempre soube disso e nunca me incomodei. Pagavam bem, o trabalho era tranquilo e eu tinha meus planos. Terminar a faculdade de administração, juntar uma grana, sair daquela vida. Mas o Carlos era diferente desde o primeiro dia. Lembro quando ele se mudou para a cobertura, faz uns 8 meses. Eu estava limpando o hall do último andar quando a mudança chegou. Caminhão gigante, móveis caríssimos, aquele movimento todo. E ele desceu do carro, um BMW preto que brilhava mais que o chão que eu tinha acabado de encerar. Terno cinza, cabelo grisalho nas laterais, uns 40 e poucos anos, corpo de quem frequenta a academia, cara. Rico, casado, tradicional. O tipo de homem que eu jamais olharia 2 vezes, mas ele me olhou. Não foi aquele olhar rápido que a maioria dos moradores dá. Foi demorado. Ele parou na frente do elevador, me viu ali de uniforme azul, suado, e sorriu. Bom dia, você trabalha aqui? Voz grave, firme. Respondi que sim, me apresentei, disse que qualquer coisa era só chamar. Ele estendeu a mão. Carlos. Prazer. A mão dele era quente, firme, e segurou a minha 1 segundo a mais que o normal. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Nos meses seguintes, a gente começou a cruzar com frequência. Eu limpava o corredor do último andar toda terça e sexta. Ele sempre dava bom dia, sempre parava para trocar 2 palavras, perguntava como estava o dia, se o trabalho era puxado, se eu estudava. Interesse genuíno, ou pelo menos parecia. A esposa dele, quando aparecia, mal olhava na minha cara. Mulher alta, magra, cheia de plástica, sempre no celular. Mas o Carlos não. Ele me via e eu comecei a reparar nele também. Na aliança de ouro que brilhava na mão esquerda. No jeito que ele afrouxava as gravatas quando chegava cansado do trabalho. No perfume caro que deixava no ar quando passava. No corpo definido que a camisa social marcava. Comecei a prestar atenção quando ele chegava, quando saía, que horas ele estava em casa. Não era atração. Eu jurava para mim mesmo que não era. Mas era. A tensão foi aumentando de um jeito silencioso, perigoso. Olhares que duravam mais. Sorrisos que significavam mais. Uma vez ele saiu da academia do prédio na mesma hora que eu estava limpando a área da piscina. Veio falar comigo de regata e short, corpo suado, respiração ainda acelerada. Falou de treino, de rotina, de como era difícil manter a disciplina. Eu tentava focar na conversa, mas meus olhos teimavam em desviar para o corpo dele. E eu jurava que ele percebia. Jurava que ele gostava. Teve uma tarde que ele pediu para eu subir na cobertura. Disse que tinha derrubado vinho tinto no tapete persa da sala. Que precisava de ajuda urgente antes da mancha fixar. Subi correndo com os produtos. Quando entrei naquela cobertura, quase esqueci o que tinha ido fazer. Pé direito duplo, janelas do chão ao teto com vista para o mar, decoração que devia custar mais que a minha vida inteira. Ele me levou até o tapete. A mancha era pequena, ridícula, mas ele ficou ali do meu lado o tempo todo enquanto eu limpava, agachado, perto, falando baixo. Quando terminei e levantei, a gente ficou frente a frente. Muito perto. Perto demais. O peito dele subindo e descendo devagar, os olhos dele nos meus, a boca dele entreaberta. Eu senti meu coração disparar. Senti um calor subir pelo corpo. Senti que se eu não saísse dali naquele segundo, alguma coisa ia acontecer. Dei uma desculpa esfarrapada e saí. Desci pro vestiário e fiquei 10 minutos sentado no banco, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tentando entender por que eu tinha sentido aquilo, porque eu tinha desejado que ele fizesse alguma coisa. Qualquer coisa. Comecei a evitar ele depois disso, mudava meu horário de limpeza do último andar. Quando via ele no corredor, fingia estar ocupado, mas não adiantava. Ele arrumava um jeito de cruzar comigo, de falar comigo, de ficar perto. Até que chegou aquela sexta-feira. Eu tinha terminado meu turno, já tinha batido o ponto, estava no vestiário trocando o uniforme quando o celular vibrou. Mensagem de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci na hora. Era o número interno da cobertura. William, preciso de você aqui em cima agora. Urgente, olhei para o relógio. 11h15 da noite. Meu turno tinha acabado fazia 15 minutos. Eu podia ignorar, podia fingir que não vi. Podia ir embora para casa e esquecer aquela mensagem. Mas eu não fiz isso. Vesti o uniforme de novo. Peguei o elevador.
Apertei o botão da cobertura, e quando aquelas portas se abriram no último andar, o Carlos estava ali esperando, encostado na parede do corredor privativo dele. Sem terno, sem camisa social. Só um roupão cinza entreaberto, mostrando o peito, o abdômen definido. Cabelo molhado, pés descalços, e nenhum sinal da esposa. Ele não disse nada. Só fez sinal para eu entrar. E eu entrei. O silêncio dentro daquela cobertura era pesado, diferente. Não era o silêncio normal de um apartamento vazio. Era o tipo de silêncio que grita, que pressiona, que faz seu coração bater tão alto que você tem certeza que a outra pessoa está ouvindo. Eu fiquei parado ali no hall de entrada, segurando o celular com força, tentando parecer profissional. O que aconteceu, seu Carlos? Algum problema que eu possa resolver? Minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. Ele deu 2 passos na minha direção. Devagar, calculado, os olhos dele fixos nos meus. Tem sim. Um problema que só você pode resolver. Meu estômago revirou. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia exatamente. Mas uma parte de mim ainda queria acreditar que era outra coisa. Que eu estava interpretando errado. Que ele ia me mostrar uma pia entupida, uma lâmpada queimada, qualquer coisa normal. Ele parou na minha frente. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro do sabonete caro, do shampoo importado. Daquela essência de homem bem cuidado que eu nunca ia ter. A respiração dele estava calma, controlada. A minha estava um desastre. Você sabe por que eu te chamei aqui, William? Eu não consegui responder. A garganta tinha fechado. Ele levantou a mão devagar e encostou os dedos no meu queixo. Levantou meu rosto para eu olhar direto para ele. O toque era quente, firme, e mandou uma onda elétrica pelo meu corpo inteiro. Faz meses que eu reparo em você. Faz meses que eu fico procurando desculpa para te chamar aqui, para ficar perto. E eu sei que você sente a mesma coisa. Eu devia ter negado. Devia ter dado um passo para trás. Devia ter saído dali correndo. Mas eu não fiz nada disso, porque ele estava certo, completamente certo. E fingir o contrário seria mentir para mim mesmo. Seu Carlos, eu não posso. O senhor é casado. Eu trabalho aqui. Isso não está certo. As palavras saíram fracas, sem convicção. Ele sorriu. Não foi um sorriso maldoso. Foi triste, cansado. Eu sei que não está certo. Eu sei de tudo que está errado nisso. Mas eu não aguento mais fingir. Não aguento mais viver essa vida de mentira. Ele soltou meu queixo e passou a mão pelo próprio rosto, como se estivesse carregando um peso gigante. Minha esposa não me toca faz anos. A gente dorme em quartos separados. Casamento de fachada para a família, para a sociedade, para manter as aparências. E eu fico nessa cobertura enorme, sozinho, morrendo por dentro. A voz dele falhou no final. Aquilo me pegou de jeito. Porque eu vi além do homem rico, do patrão poderoso, da figura inalcançável. Vi um cara sufocado, preso, desesperado por uma saída. Onde ela tá? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Viajou. Foi para casa da irmã em São Paulo. Passa o fim de semana inteiro lá. Ele deu mais um passo. Agora nossos corpos estavam quase colados. Nós temos essa noite, William. Só essa noite. E eu preciso saber. Preciso sentir. Mesmo que seja uma vez só, minha mente gritava para eu recusar. Para eu sair dali. Mas meu corpo tinha outras ideias. Meu corpo estava respondendo de um jeito que eu não conseguia controlar. Senti meu sangue esquentar. Senti minha respiração acelerar. Senti aquele formigamento na pele que vem quando você está perto de alguém que você deseja tanto que dói. Eu nunca fiz isso com um homem. As palavras saíram num sussurro, os olhos dele brilharam. Nem eu, não de verdade. Não da forma que eu quero. Não com alguém que eu realmente desejo. E antes que eu pudesse processar, antes que eu pudesse pensar, ele encostou a boca na minha. Foi suave no começo. Testando, perguntando. Mas quando eu não recuei, quando eu deixei acontecer, o beijo ficou urgente, desesperado. A mão dele foi para trás da minha cabeça, me puxando com força. A outra mão agarrou minha cintura. E eu respondi. Deus, como eu respondi. Segurei no roupão dele, puxei ele para perto, abri a boca e deixei a língua dele encontrar a minha. Era tudo o que eu tinha imaginado e mais. Muito mais. Ele me empurrou contra a parede do hall. O corpo quente dele pressionado contra o meu. Eu sentia tudo. A respiração ofegante, o coração batendo forte, o desejo que ele não conseguia mais esconder. As mãos dele exploravam minhas costas por cima do uniforme. Desciam pela minha cintura. Apertavam com vontade. Eu estava perdido. Completamente perdido. Ele se afastou por um segundo, olhou nos meus olhos e sussurrou rouco. Vem. E me puxou pela mão. A gente atravessou a sala enorme. Passou pela cozinha gourmet. Subiu a escada interna que levava para o 2º andar da cobertura. Cada passo parecia irreal. Como se eu tivesse saído da minha vida e entrado num sonho. Ou num pesadelo. Eu ainda não sabia. Ele me levou até o quarto. Não o quarto principal onde eu sabia que a esposa dele dormia. Um outro quarto. Menor, mas ainda assim luxuoso. Cama king size com lençóis brancos impecáveis. Vista panorâmica da cidade iluminada. Luz baixa, intimista. Ele fechou a porta. Trancou de novo. A gente ficou ali parados, um de frente pro outro. O peso do que estava prestes a acontecer caindo sobre nós dois. Eu vi a dúvida passar pelo rosto dele. Vi o medo.
Mas vi também a determinação, você tem certeza? Ele perguntou. Porque se você quiser parar, a gente para agora. Sem problema, aquilo me surpreendeu. Esperava ansiedade, pressa, desespero. Mas ele estava me dando uma saída, uma última chance de voltar atrás. E eu não quis. Tenho certeza? Foi a única coisa que eu precisei dizer. Ele veio para cima de mim de novo. Beijos mais intensos, mãos mais ousadas. Começou a tirar meu uniforme, botão por botão, sem pressa, saboreando cada momento. Quando a camisa caiu no chão, ele parou e olhou para o meu corpo. Passou as mãos pelo meu peito, pelos meus braços, pelos meus ombros, como se estivesse memorizando cada detalhe. Você é lindo, tão novo, tão perfeito, ninguém nunca tinha me chamado daquilo. Lindo, perfeito. Eu sempre fui o cara comum, o favelado que ralava para sobreviver, o invisível. Mas naquele momento nos olhos dele, eu me senti especial, desejado, importante. Eu puxei o roupão dele. Ele deixou escorrer pelos ombros e ficou ali, nu na minha frente. O corpo ainda mais impressionante sem roupa. Definido, maduro, másculo. Eu passei as mãos pelo peito dele, senti os pelos grisalhos, a pele quente, os músculos tensos embaixo. A gente caiu na cama juntos, corpos entrelaçados, suor misturando, respirações sincronizadas. E tudo que eu tinha reprimido durante meses finalmente transbordou. Foram horas. Horas explorando, descobrindo, sentindo. Ele era cuidadoso, atencioso, paciente. Me guiava, me ensinava, sussurrava no meu ouvido palavras que me faziam perder o controle. E eu me entreguei completamente. Quando finalmente paramos, exaustos, a gente ficou deitado lado a lado, olhando para o teto. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Era o silêncio de quem acabou de cruzar uma linha que não pode ser descruzada. Ele virou de lado e me olhou. Passou a mão pelo meu rosto. Obrigado. Foi tudo o que ele disse. Mas eu vi nos olhos dele que aquilo não era só sexo. Não era só desejo. Era algo mais profundo, mais perigoso. E foi quando o celular dele tocou. O toque ecoou pelo quarto silencioso como um alarme de incêndio. A gente congelou. Ele pegou o celular na mesinha de cabeceira. Olhou para a tela e o rosto dele ficou branco. Minha esposa. O coração que estava acalmando disparou de novo. Ela não devia ter ligado. Ela nunca ligava. Ele atendeu. Tentou manter a voz normal. Oi, amor, tudo bem? Eu conseguia ouvir a voz irritada dela do outro lado. Fina, aguda, reclamando de alguma coisa. Ele respondia com monossílabos. Sim? Não? Tá bom. Amanhã a gente conversa. Desligou. Ficou olhando pro celular. E soltou um suspiro longo, pesado. Ela volta amanhã cedo. Mudou de ideia. Brigou com a irmã, meu estômago despencou. Levantei da cama num impulso. Comecei a procurar minhas roupas. Eu preciso ir. Eu preciso sair daqui. Ele segurou meu braço. William, espera. A gente precisa conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Eu explodi. Sobre como a gente acabou de fazer a maior cagada das nossas vidas. Sobre como eu posso perder meu emprego. Sobre como você pode perder seu casamento. Ele não rebateu. Só me olhou com aquela tristeza profunda de novo. Eu não me arrependo. A voz dele saiu firme. Do que aconteceu aqui hoje, eu não me arrependo de nada. Mas eu me arrependo. Eu devia ter dito. Devia ter jogado aquilo na cara dele e ido embora. Mas eu não consegui. Porque seria mentira. Porque a verdade é que eu também não me arrependia. E isso me apavorava. Saí daquela cobertura às 4 da manhã. Desci pela escada de serviço para não cruzar com ninguém, peguei minhas coisas no vestiário e fui para casa num estado de choque. Sentado no ônibus vazio, olhando a cidade ainda dormindo pela janela, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, eu tinha transado com o morador mais rico do prédio, com um homem casado, com meu patrão, tecnicamente. E pior que tudo isso, eu tinha gostado, muito, cada segundo, cada toque, cada gemido abafado, tudo. Cheguei no meu barraco em Vigário Geral quando o sol estava nascendo. Minha mãe já tinha saído para o trabalho dela de diarista. A casa vazia, as paredes finas, o contraste violento entre o mundo dele e o meu. Tomei banho tentando lavar a culpa. Não saiu. Deitei na cama tentando dormir. Não consegui. Fiquei olhando para o teto rachado, revivendo cada momento, sentindo ainda o gosto da boca dele, o cheiro da pele dele. O celular vibrou. Mensagem dele. Não consigo parar de pensar em você. Preciso te ver de novo. Meu coração disparou. Deletei a mensagem na hora. Bloqueei o número. Desliguei o celular. Enfiei a cara no travesseiro e tentei fingir que nada daquilo tinha acontecido, mas tinha, e não tinha como voltar atrás. Passei o fim de semana inteiro trancado em casa. Ignorei ligações do trabalho, ignorei mensagens dos colegas perguntando se eu estava bem. Na segunda-feira, quando cheguei para o turno, o supervisor me chamou na sala dele. William, o morador da cobertura, pediu para você não fazer mais a limpeza do último andar. Disse que prefere outra pessoa. Sem mais explicações, senti um aperto no peito. Ele estava me afastando, protegendo a gente. Ou protegendo ele mesmo. Não importava. O recado estava dado. Tinha acabado antes mesmo de começar. Respondi que tudo bem. Fui realocado para o estacionamento. 3 andares subterrâneos. Longe dele. Seguro. Durou uma semana, 7 dias de eu fingir normalidade. 7 dias dele me evitando.
A gente cruzava às vezes no hall principal. Ele com a esposa no braço, impecável, distante. Eu com meu uniforme, invisível de novo. Trocávamos olhares rápidos, carregados. E era isso. Até que numa quinta-feira, final do expediente, encontrei um envelope no meu armário do vestiário. Papel caro, sem nome. Dentro, um cartão de hotel. Hotel 5 estrelas em Copacabana. Quarto reservado para aquela noite. E um bilhete manuscrito, eu preciso de você. Por favor. Minhas mãos tremeram segurando aquele papel. Eu sabia que era loucura. Que era perigoso. Que cada vez que a gente se encontrasse mais fundo, a gente ia afundar. Mas meu corpo já tinha decidido antes da minha cabeça processar. Fui. Cheguei no hotel às 9 da noite. Lobby chique, recepcionista que me olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Dei o número do quarto. Ela entregou a chave com um sorriso falso. Subi no elevador espelhado vendo meu reflexo. Bermuda velha, camiseta desbotada, tênis surrado. Eu não pertencia àquele lugar, mas ele me queria ali. Bati na porta do quarto. Ele abriu na hora. Devia estar esperando do outro lado. Me puxou para dentro, fechou a porta e me beijou com desespero. Sem palavras. Sem explicações. Só necessidade pura. A gente foi direto pro chuveiro. Água quente, vapor, corpos colados. Ele me lavou inteiro, devagar, como se fosse um ritual. Depois me levou pra cama. E foi diferente da primeira vez. Mais intenso. Mais urgente. Ele sabia exatamente o que fazer agora. Onde tocar. Como me fazer perder o controle. Quando acabou, ficamos deitados, abraçados. Ele com a cabeça no meu peito. Eu passando a mão pelo cabelo dele. Silêncio confortável. Até que ele falou, eu vou deixar ela. Meu corpo inteiro congelou. O quê, minha esposa? Eu vou pedir o divórcio. Ele levantou a cabeça e me olhou. Sério, determinado. Eu não aguento mais viver mentindo. Fingindo ser quem eu não sou. Você me mostrou que dá pra ser diferente. Carlos, você não pode fazer isso por minha causa. Eu sou só um... ia dizer um faxineiro. Mas ele me interrompeu. Você não é só nada. Você é a primeira pessoa que me fez sentir vivo de verdade. Que me fez querer acordar. Que me fez ter coragem. Meu coração estava acelerado. Aquilo era mais do que eu podia lidar. Era mais do que eu tinha pedido. E a sua família? E o seu trabalho? Você é diretor de empresa, Carlos. O pessoal é conservador pra caramba. Vão te destruir. Ele deu um sorriso triste. Deixa que me destroem, então. Pelo menos vou estar sendo destruído sendo eu mesmo. Ele segurou meu rosto. Eu quero tentar. Quero ver se a gente consegue. De verdade, parte de mim queria acreditar. Queria mergulhar de cabeça naquele sonho impossível. Mas a outra parte, a parte racional, sabia que aquilo ia explodir na nossa cara. Explodiu mais rápido do que eu imaginei. 3 semanas depois. Eu estava limpando o estacionamento quando ouvi vozes alteradas vindo do elevador social. Reconheci a voz dela na hora. A esposa? Gritando, ele tentando acalmar. Outros moradores parando para ver. Você acha que eu sou idiota, Carlos? Você acha que eu não percebi? As saídas. Os hotéis na fatura do cartão. As mentiras. Meu sangue gelou. Me escondi atrás de uma coluna, observando de longe. Não é o que você está pensando. A voz dele estava cansada, não é? Então me diz, Carlos. Me diz onde você estava ontem à noite quando disse que tinha jantar de trabalho. Ele não respondeu. E o silêncio dele foi pior que qualquer confissão. É outra, né? Você está me traindo. Ela começou a chorar. Alto, dramático, todo mundo olhando. Depois de tudo que eu fiz por você. Depois de 20 anos juntos. 20 anos de mentira, ele respondeu. Baixo, firme. 20 anos fingindo. Chega. Ela ficou paralisada. O choro parou. Como se ele tivesse dado um tapa na cara dela. Você quer o divórcio? A voz dela saiu perigosa. Calma demais. Tudo bem, mas você vai perder tudo. A empresa? A cobertura. Sua reputação. Eu vou garantir isso. Ela entrou no elevador. As portas fecharam. E ele ficou ali parado, sozinho, no meio do hall, com meia dúzia de vizinhos boquiabertos ao redor. Eu devia ter ido até ele. Devia ter dado apoio. Mas fiquei escondido. Covarde. Paralisado. Naquela noite, ele me ligou. Eu quase não atendi, ela sabe. A voz dele estava quebrada. Não sabe de você especificamente, mas sabe que tem alguém. Contratou o detetive. Vai me processar. Vai tornar isso público. Meu mundo desabou. Seu Carlos, eu acho que a gente precisa parar. Antes que piore. Silêncio do outro lado. Você tá terminando comigo? A voz dele saiu incrédula. Eu tô tentando te proteger. Te proteger de mim. Eu sou o problema aqui. Eu sou o erro. Você não é erro nenhum. Ele explodiu. Você é a única coisa certa que aconteceu na minha vida. Mas a voz dele estava desesperada. Não apaixonada, desesperada. E eu percebi que ele estava se agarrando a mim como um náufrago se agarra a qualquer coisa que flutue. Não era amor, era desespero. A gente precisa de um tempo para você resolver suas coisas, para acalmar. Desliguei antes que ele respondesse. Passei a semana seguinte no inferno. Boatos corriam soltos no prédio. Que ele tinha amante? Que a esposa ia tirar tudo dele? Que ele ia ser demitido da empresa? Os outros funcionários comentavam, riam, julgavam. E eu fingia não saber de nada, até que na sexta-feira ele desceu para o estacionamento. Me procurou.
Os olhos vermelhos, o rosto cansado, o terno amassado. William, por favor. A gente precisa conversar. Olhei em volta. Tinha gente. Tinha câmeras. Tinha risco. Aqui não, eu sussurrei. Então onde? Quando? Ele estava implorando. Eu tô perdendo tudo. Não posso te perder também. E foi quando eu percebi. Ele não ia desistir. Não ia me deixar em paz. E quanto mais ele insistisse, mais perigo a gente corria. Eu precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. Marquei com ele naquele mesmo hotel em Copacabana. Não porque eu queria continuar, mas porque eu precisava terminar aquilo do jeito certo. Cara a cara. Sem covardia. Cheguei antes dele. Sentei na cama do quarto. Ensaiei o discurso na cabeça 1000 vezes. Como ia falar? Como ia explicar que aquilo não podia continuar? Que a gente estava machucando todo mundo. Que ele precisava resolver a vida dele sem me usar como muleta. Ele chegou meia hora depois. Entrou no quarto com uma mala na mão. Deixei a cobertura. Deixei tudo. Só peguei o essencial. A voz dele estava diferente, mais leve. Quase feliz. Meu estômago revirou. Carlos, o que você fez? Fiz o que eu devia ter feito há anos. Dei entrada no divórcio. Saí de casa. Aluguei um apartamento menor em Botafogo. Vou recomeçar do zero. Ele largou a mala e veio sentar do meu lado. Segurou minha mão. E eu quero que você faça parte desse recomeço. Eu puxei a mão de volta. Você não tá entendendo. Eu não vim aqui pra isso. O sorriso dele morreu. Como assim? Carlos, você não pode jogar sua vida fora por minha causa. Você mal me conhece. A gente transou 3 vezes. Isso não é relacionamento. Isso não é amor, é sim. Ele insistiu. Teimoso, desesperado. Eu sei o que eu sinto. Você sabe o que você quer sentir. Você tá confundindo liberdade com amor. Você passou 40 anos preso num armário, num casamento de fachada, fingindo ser hétero. E agora que você teve um gostinho de ser quem você realmente é, você tá achando que eu sou o cara da sua vida. Mas não sou. Ele ficou me olhando, processando. Não é você que decide isso, é sim. Porque eu não quero ser seu experimento. Não quero ser o cara que você usou para sair do armário e depois vai descartar quando cansar. Eu mereço mais que isso. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Ele abaixou a cabeça. Você acha que é isso? Que eu tô te usando? Eu acho que você tá perdido, que você tá em pânico e que você tá se agarrando em mim porque eu fui a primeira pessoa que te fez sentir desejo de verdade. Mas isso não basta. Então o que basta? Ele perguntou. Voz quebrada. Me diz, o que eu preciso fazer? Você precisa se encontrar sozinho primeiro. Precisa descobrir quem é o Carlos, sem a esposa, sem as mentiras, sem a pressão. Precisa aprender a se amar antes de amar outra pessoa. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Eu nunca tinha visto um homem daquele tamanho, daquela posição, chorar daquele jeito, abertamente, sem vergonha. Eu não sei fazer isso sozinho. Eu não sei ser eu, então aprende. Faz terapia. Conversa com outros caras que passaram pelo mesmo. Entra em grupos de apoio. Mas não me coloca nessa responsabilidade. Porque eu também tô me descobrindo. Também tô com medo. Também não sei o que eu tô fazendo. Ele enxugou as lágrimas. Olhou pra mim. E pela primeira vez desde que a gente tinha se beijado naquela cobertura, eu vi clareza nos olhos dele. Você tem razão. Ele admitiu. Eu tô jogando um peso em você que não é justo. Eu tô querendo que você me salve. E não é sua função me salvar. Não é. Eu dei um meio sorriso triste. Mas eu posso te desejar o melhor. Posso torcer para que você encontre sua paz, sua verdade. E você? Ele perguntou. O que você vai fazer? Vou continuar ralando, estudando, crescendo, sendo quem eu sempre fui. Só que agora com uma certeza. Eu não preciso me esconder. Eu não preciso ter vergonha. E eu não aceito migalhas de ninguém. Ele assentiu devagar. Levantou, pegou a mala. Antes de sair, virou para mim uma última vez. Obrigado por tudo. Por ter me mostrado que eu posso ser livre. Mesmo que não seja do jeito que eu imaginei, eu não respondi. Só deixei ele ir. Fiquei sozinho naquele quarto de hotel, olhando para a cidade pela janela, pensando em tudo que tinha acontecido. E sabe o que eu percebi? Que eu tinha passado semanas achando que era o errado na história. O problema. O culpado. Mas não era. A gente tinha se encontrado no momento errado. 2 pessoas sufocadas tentando respirar através do outro. Não era amor. Era sobrevivência. E sobrevivência não constrói relacionamento. Constrói dependência. Voltei para o trabalho na segunda-feira. Ele já tinha se mudado. Outro morador alugou a cobertura. A vida seguiu como se nada tivesse acontecido. Os boatos morreram. Outra fofoca surgiu. Outro escândalo. O prédio esqueceu, mas eu não esqueci. Aprendi coisas naquelas semanas que vou carregar para sempre. Aprendi que desejo não é amor. Que paixão não é relacionamento. Que você pode querer alguém intensamente e ainda assim não ser a pessoa certa para ficar com ela. Aprendi que sair do armário não é sobre encontrar alguém. É sobre encontrar você mesmo primeiro. É sobre se aceitar antes de esperar a aceitação dos outros. Aprendi que não adianta construir algo em cima de mentiras, de segredos, de medo. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade explode. E quando explode, destrói tudo. E aprendi principalmente isso.
Eu não sou menos porque eu limpo o chão. Não sou menos porque eu moro na favela. Não sou menos porque eu ainda estou descobrindo quem eu sou. Meu valor não depende da aprovação de homem rico, de patrão, de ninguém. Meu valor vem de mim. 3 meses depois, eu estava terminando a faculdade. Consegui uma promoção no prédio. Virei supervisor. Comecei a frequentar uns encontros de jovens LGBT na comunidade. Conheci gente. Fiz amigos. E pela primeira vez na vida, eu me senti parte de algo. De uma comunidade. De uma luta. Um dia eu cruzei com o Carlos na rua. Ele estava diferente. Mais leve. Mais solto. Com outro cara no braço. Mais novo. Sorridente. A gente trocou olhares. Sorrisos discretos. Não paramos para conversar. Não precisava. A gente tinha sido necessário um pro outro naquele momento. Tinha servido de ponte. De coragem. De empurrão. Mas não era para ser para sempre. E estava tudo bem. Porque às vezes as pessoas entram na nossa vida não para ficar. Mas para nos ensinar algo. Para nos acordar. Para nos fazer questionar. E depois vão embora. E a gente continua. Diferente, melhor. Então se você está me ouvindo e está passando por algo parecido, se você está com medo de assumir quem você é, se você está escondido, sufocado, fingindo ser outra pessoa, eu te digo uma coisa, não espera a vida passar. Não espera ter 40 anos preso num casamento mentiroso. Não espera encontrar alguém que te salve, você se salva sozinho, você se aceita sozinho, você se liberta sozinho. E quando você fizer isso, quando você tiver coragem de olhar no espelho e falar, eu sou assim e tá tudo bem, aí sim você vai estar pronto para encontrar alguém de verdade. Alguém que te ame pelo que você é, não pelo que você representa, não pelo que você pode dar, mas pelo que você é no fundo e vale a pena. Juro que vale. Hoje eu sou supervisor de limpeza. Tô terminando pós-graduação, moro num apartamento pequeno, mas meu. E namoro um cara incrível que conheci no grupo LGBT. Um professor. Simples, verdadeiro. Que me vê de verdade. A história com o Carlos. Foi necessária. Foi intensa. Foi transformadora. Mas não foi o final da minha história. Foi só o começo. E se você gostou desse relato, se inscreve no canal e vira membro. Tem muitas outras histórias reais aqui. Histórias de gente como eu e como você. Gente que está tentando viver de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Nos vemos no próximo relato.